Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou Whindeson Moraes, psicólogo clínico, palestrante, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso, todo esse conhecimento para você realmente agregar valores aqui nesse canal. O objetivo maior é autoconhecimento e eu criei uma série de vídeos com livros e autores de relevância para inspirar você nessas leituras, no que você tem realmente a buscar em termos de desenvolvimento pessoal. O propósito maior é você realmente despertar esse conhecimento de si, e para isso eu vou trazer um livro hoje que é riquíssimo, que fala sobre preocupações. Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale Carnegie. Ele é o mesmo autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele já vendeu mais de 15 milhões de exemplares e também esse livro ele vai modificar todo o curso da sua vida. De duas formas, mostrando como eliminar o hábito da preocupação e também ensinando atitudes que lhe trarão autoconfiança e felicidade. Quando se fala de hábito, é algo que você precisa realmente dar atenção, porque tudo passa pelo hábito. E se a gente for reparar no dia de hoje, né, a gente está num tempo de crise de ansiedade, e as pessoas realmente elas estão preocupadas. Essa ocupação antes do que vai vir. A gente pode dizer que é um medo, desse, não, uma insegurança desse futuro. Tudo isso vai gerar um excesso de preocupação. Consequentemente, a gente não vai vivenciar o presente. Essa parte de exercitar o presente vai estar debilitada, e com um livro desse, né, eu costumo dizer que o livro ele vai na parte racional, 15%, e existe a parte emocional, que é 85%. Ele pode ser um insight inicial, a consciência inicial de um problema que você esteja passando, mas só ele em si, ele não vai transformar e nem mudar a sua vida. Então, quando você tem um direcionamento emocional junto com o livro, porque o livro ele vai mudar a parte de pensamentos, e consequentemente, quando a gente muda pensamento, a gente vai mudar também sentimentos e consequentemente comportamento também. O que Dale Carnegie traz nesse livro como uma ideia central? Ele, a princípio, né, você que vai ler esse livro, eu já indico que você leia, se você não leu, ele indica 10 coisas que esse livro fará por você. Uma é oferecer um número de práticas experimentadas, fórmulas para resolver situações difíceis. Segundo, mostrar-lhe um processo para eliminar imediatamente 50% de suas preocupações profissionais. Terceiro, indicar-lhe 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que trará paz e felicidade. Quarto, mostrar-lhe de que modo diminuir as preocupações financeiras. Quinto, explicar-lhe uma regra que banirá muitas das suas habituais preocupações. 6. Dizer-lhe como aproveitar as críticas em seu benefício. 7. Mostrar-lhe como impedir a fadiga e conservar a energia e o ânimo. 8. Apontar-lhe 4 hábitos de trabalho que ajudarão a evitar a fadiga e a preocupação. 9. Mostrar-lhe como acrescentar 1 hora à sua vida diária. E 10. Ajustar-lhe evitar os problemas emocionais. Se vocês repararem nesses pontos que ele traz, ele fala da questão da crítica, né, e trazer isso como um benefício. Então, é aquela coisa do limão fazer uma limonada. É você trazer algo que seria para ser negativo, transformar em algo positivo na sua vida. Você tem esse poder. E uma pessoa preocupada,
excessivamente preocupada, ela acaba gastando energia, muita da energia em processo mental. Quando ela vai de fato agir, ela já está fadigada, cansada. Então, dentro dessa perspectiva, o foco do que você tem como objetivo, sonhos, você acaba se desviando. E aquela coisa de você, de tanta preocupação, você vai lembrar de algo, você acaba, a mente ela acaba não funcionando em plenitude, porque se gasta, porque por economia da mente, ela vai gastar, ela vai trabalhar com menos energia possível. Ela tem essa tendência de trabalhar com menos energia possível, e você nesse processo de preocupação pode gastar mais, e ela, na hora que você for buscar algo na memória habitual, geralmente você vai ter esquecimento, você vai esquecer o que você iria fazer, e isso passa a ser mais constante. Isso é um sintoma desse processo. E dentro disso, né, quando eu elimino a preocupação, eu também ganho em produtividade. Então, dentro desses 10 pontos que eu citei aqui, ele fala sobre a questão de ganhar 1 hora a mais na vida diária. Ou seja, se você para de ficar pensando excessivamente em questões que só existem aqui na sua mente, porque pré-ocupação. No momento que você se ocupa, você elimina a pré-ocupação, porque você está de fato fazendo algo. Esse livro traz uma ideia, essa ideia bem interessante, que ele fala sobre isso. No momento que você está na ação, se ocupando, não dá tempo de você pré-ocupar, se preocupar. Então é bem interessante que um dos pontos é isso. Você precisa se ocupar para eliminar a preocupação. O que ele fala mais sobre esse livro? Ele fala que a preocupação esgota nossa energia, deturpa o nosso pensamento, enfraquece qualquer ambição. Mas é possível realmente fazer alguma coisa para evitar a preocupação? Nesse livro, Dale Carnegie mostra que é possível e definitivamente fazer alguma coisa. E ele mostra isso com técnicas experimentadas que para milhões de homens e mulheres deram bons resultados a cada passo da vida. Ele oferece um conjunto de fórmulas práticas que, empregadas amanhã, poderão durar toda uma existência. Esse livro contém profundas verdades que fascinam durante a leitura e são de fácil aplicação. E ele será capaz de modificar todo o curso da sua vida. Como evitar preocupações e começar a viver? Vendeu mais de 15 milhões de exemplares em 36 idiomas, desde a sua primeira publicação em 1948, e 50 mil exemplares continuam sendo utilizados como manuais para treinamento de Dale Carnegie sobre comunicação e relações humanas. A razão desses fenômenos e de sua aceitação ininterrupta é simples. Os ensinamentos práticos e inspiradores do Sr. Carnegie permanecem vivos hoje, tal como quando foram escritos. Então, assim, é um livro realmente fantástico. Quando se fala de preocupação, é algo que é muito presente, ainda mais pós-pandemia, onde os casos de ansiedade, que a base da ansiedade é você pensar em excesso nesse futuro. E aí, com um livro desse, trazendo métodos, ferramentas para você realmente eliminar essa preocupação, você passa realmente a produzir mais, a vivenciar mais o presente. E aqui eu vou trazer alguns pontos que vão te auxiliar nesse dia de hoje. Ele traz pontos como acabar o hábito de preocupação antes que ele acabe com você. E ele faz a maneira perfeita para vencer as preocupações, como deixarmos de nos preocupar com as críticas. Ele também traz 6 maneiras de evitar fadiga e preocupações e conservar a energia e o ânimo elevados. E como vencer as minhas preocupações. Então ele vai trazer depoimentos de pessoas, né, que passaram por isso. Vai trazer também técnicas, métodos. Então, quando você tem um direcionamento, tem uma orientação,
desse passo a passo, com certeza fica mais fácil você eliminar alguns hábitos nessa direção da preocupação. Então, vale muito a pena você ler esse livro. Muitos resultados incríveis aqui. Ele traz realmente esse ponto para que a gente realmente esteja mais presente. Um ponto aqui bem interessante que ele traz de uma das ferramentas na prática, ele fala o seguinte: qual é o problema? Ele fala para você se questionar: qual é o problema? Qual é a causa do problema? Quais são todas as soluções possíveis? E dentre essas todas soluções possíveis, qual é a solução que você sugere? E aí vem outro tópico que eu falei, né, como acabar com o hábito de preocupação de que ele acabe com você. Ele vai trazendo alguns pontos para você ir acompanhando. Uma leitura é fácil, né? Entendimento. E aí vai trazendo pontos por pontos aqui nesse livro. E aí alguns princípios eu vou citar aqui. Dentro desse aqui, como acabar com o hábito de preocupação antes que ele acabe com você. O primeiro princípio, né, desse segmento, desse tema: varra as preocupações do seu espírito, conservando sempre ocupado. Muita ação é uma das melhores terapias que já se descobriu para curar aborrecimentos. O terceiro princípio aqui: empregue a lei das probabilidades para descartar suas preocupações. Pergunte a si mesmo quais são as probabilidades de que isso não aconteça. Quando se fala de preocupação, 95% do que a gente pensa no nível de preocupação, eles só existem aqui na minha mente, na minha cabeça. Então, quando eu começo a questionar esse pensamento, eu também vou automaticamente eliminar a minha preocupação. Porque no momento que eu questiono, no momento que eu coloco à prova aquele pensamento, eu vou descobrir que aquele pensamento ele não faz sentido, ele não é real. E aí eu vou eliminando esses pensamentos, essas preocupações. Então, ele vai trazendo também pontos aqui. Assim, é muito rico esse livro. Eu realmente sugiro que você, se você não leu, leia, que você possa realmente ter insights a partir desse livro. Uma das coisas bem interessantes, princípio, né? 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que lhe proporcione paz e felicidade. Ele vai trazer o seguinte: não procuremos nunca desforrar-nos de nossos inimigos, porque se o fizermos, causaremos mais dano a nós próprios que a eles. Façamos como o general Hauser Rose: não desperdicemos um minuto sequer pensando nas pessoas que não nos agradam. Então, é aquela coisa de você pensar, né, no que foi feito. Isso não é produtivo. Um outro princípio também, princípio 4, contemos as bênçãos que nos são concedidas e não as nossas contrariedades. Então, é outro ponto, né? Focar no positivo e não no negativo. Outro ponto, princípio 6. Quando o destino nos entregar um limão, procuremos fazer uma limonada. Como eu tinha dito, é um dos princípios desse livro. Vou trazer também outro, né? Como deixamos de nos preocupar com críticas. São 3 princípios que ele traz, eu vou citar um aqui. Haja da melhor maneira que puder, depois abra o seu velho guarda-chuva e evite que a tempestade de críticas lhe escorra pelo pescoço. Então, faça o seu melhor, né? E não espere, né? Crie uma proteção para as possíveis críticas que venham a partir daí. É natural, né? Nem todo mundo, né, vai achar positivo o que você faz. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, tenha ciência disso. Ele traz também 5 métodos para acabar com as preocupações. Bem interessante também.
É assim, esse livro é resultado também de pesquisa do Darwin Carne, de entrevistas, pesquisa, entrevistas, e eu vou enfatizar, é muito importante você manter o hábito da leitura, porque isso realmente faz um exercício para a mente. Tem pessoas que, por exemplo, a questão da memória, né, a questão de lembrar de algumas coisas. Então, quanto mais você exercitar a sua mente, a leitura é uma das formas de exercitar. E além disso, você vai alterando o seu pensamento. E eu sempre digo que o livro não substitui a terapia. A gente acha, eu vou ler livros e vou mudar. Ele vai dar uma base de mudança, mas não é ele em si só, ele não vai fazer esse processo de mudança, né, que a gente precisa. A gente é um conjunto de coisas, é um mergulho no autoconhecimento, e é preciso que você tenha essa consciência, que você leia livro, participe de curso, que você faça terapia, faça processo de coach. Então, é você realmente iniciar essa jornada do autoconhecimento de uma forma consciente e realmente ler, né? Se possível, todos os dias, ou, né, quando criar realmente um hábito, né, X vezes por semana. Se você conseguir fazer isso, com certeza sua mente, sua inteligência intelectual e o processo de autoconhecimento ele vai acontecer, você vai acelerar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dessa indicação de livro e do vídeo, dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e se você já é inscrito, me acompanhe nos próximos vídeos, porque é uma série incrível. Minha indicação, leia esse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Darwin Carne. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau.